A formiga solitária pode parecer pequena e incapaz de coisas complexas. E isso é realmente verdade. Uma formiga isolada não demonstra nenhuma habilidade fenomenal, mas do que eles são capazes de se comunicar. Eles podem diminuir e aumentar seu próprio cérebro, praticar pecuária, criar gansos e lesmas, combater efetivamente epidemias, desinfetar feridas de companheiros. E eles fazem muitas coisas complexas e simplesmente surpreendentes. Então, talvez a inteligência não esteja na formiga individual, mas na colônia como um todo. Como na Matrix, a inteligência coletiva de toda a colônia. Para responder a essa pergunta, vamos ver quais mistérios estão ligados a esses insetos incríveis. Acredite, você terá mais do que o suficiente para pensar até o final deste episódio. Então vamos começar. Formigas, um dos insetos mais organizados e antigos do planeta. Ao contrário dos cupins, parentes das baratas, eles evoluíram de ancestrais semelhantes a vespas. Na Terra hoje, vivem de 1 a 10 quatrilhões de indivíduos de formigas, ou seja, de 10 à 15ª à 16ª potência de formigas individuais. E para cada pessoa, há cerca de 1 milhão dessas criaturas. A massa total das formigas é quase igual à de todos os humanos. Algumas pesquisas científicas mostram que as formigas representam cerca de 15 a 20% da biomassa terrestre total de animais, o que supera a massa de todos os vertebrados. As formigas vivem praticamente em todo o mundo. Elas não existem apenas na Groenlândia, Antártica e em algumas ilhas oceânicas. Nenhum outro grupo de insetos atinge tal densidade e quantidade de população. As formigas criam colônias incrivelmente grandes. Acredita-se que a maior colônia de formigas tem uma área de cerca de 6.000 quilômetros. Ela é tão grande que abrange vários países, incluindo Itália, França e Espanha. Tal pequeno formigueiro, no qual existem mais de 1 bilhão de indivíduos. Agora sobre a fisiologia das formigas, pois às vezes parece que elas são de outro planeta. As formigas não possuem orelhas como os humanos. Elas ouvem por meio de mudanças na vibração. O cérebro das formigas possui aproximadamente 250 mil células, sendo muito maior que o de outros insetos. Alguns grandes formigueiros, ou seja, grandes colônias de formigas, podem ter coletivamente tantas células cerebrais quanto um humano médio. Lembremos dessa informação, ainda será útil. As formigas geralmente têm 2 estômagos. Um estômago é usado para a alimentação individual do inseto, enquanto o outro é destinado à troca de alimentos com outras formigas da colônia. As formigas têm responsabilidades claras como construtoras, soldados e aquelas que se ocupam da busca e coleta de alimentos. Se uma formiga está ociosa e não faz nada sem razões aparentes, ela é expulsa do formigueiro. Mas o que é interessante é que isso se aplica até mesmo à rainha. As formigas podem expulsar a rainha se ela produzir pouca prole, e então escolher uma nova. Porém, existem várias espécies e variações. Afinal, existem não 100, não 1000, mas mais de 12.000 espécies conhecidas de formigas, que variam em forma, cor, tamanho e organização da vida. Por exemplo, algumas espécies de formigas não têm uma rainha como tal, e todas as trabalhadoras podem se reproduzir. Existem espécies que têm várias rainhas vivendo em seus ninhos. Também existem espécies que formam verdadeiros exércitos de clones. Eles se reproduzem através de clonagem, usando um processo conhecido como partenogênese. Mas a maioria das espécies ainda tem uma rainha. Enquanto a expectativa de vida padrão de uma formiga é de 30 a 90 dias, a vida útil normal de uma rainha que fundou uma colônia é de 5 a 6 anos. Mas alguns vivem até 12 até 20 anos. No mundo dos insetos, isso é um recorde absoluto. As ligações entre diferentes formigas são tão diversas que até mesmo os humanos podem apenas invejá-las. Por exemplo, em toda a espécie de formigas amazonas, as formigas operárias não conseguem se alimentar e cuidar do ninho por conta própria, mas podem atacar o ninho de outras formigas menores e roubar suas larvas. As formigas que se desenvolvem a partir dessas larvas cuidarão de sua rainha e soldados no futuro.
Em outras espécies, a rainha simplesmente invade um formigueiro estranho, mata a rainha que vive lá, as formigas operárias a reconhecem como sua e cuidam dela e de sua prole. O próprio formigueiro é condenado após isso. Apenas fêmeas capazes de invadir um formigueiro de outra espécie se desenvolverão a partir dos ovos dessa fêmea. E com a morte de todas as formigas operárias, a colônia se esvazia. Mas isso é mais uma exceção. Em geral, a maioria das espécies de formigas é um exemplo de altruísmo e autossacrifício para o bem de sua superorganização de formigueiro, independentemente das peculiaridades que às vezes surpreendem muito. Por exemplo, nas areias do Saara correm as formigas prateadas, as mais rápidas do mundo. Claro, você não pode andar na areia escaldante apenas em velocidades próximas a 1 metro por segundo. Isso seria como se um humano corresse 200 metros no mesmo segundo. Essas formigas sobrevivem não apenas por causa dessas velocidades, mas também graças a pelos especiais prateados que cobrem seus corpos e refletem os raios solares. E essas são as formigas barril de mel. Em suas bolsas distendidas, elas armazenam reservas de um líquido doce que serve como alimento de carbono para a colônia durante a estação desfavorável. Normalmente, eles esvaziam suas barris de mel durante o inverno, quando a forrageira para de trazer a quantidade necessária de alimento para a colônia. Os aborígenes locais usam com prazer essas doces esferas como alimento e como uma delicadeza caseira, e as coletam para venda. Essas são as formigas cortadeiras de folhas. Eles passam dias inteiros apenas cortando folhas das árvores. Além das folhas, eles não desprezam a grama. O mais interessante é que eles não comem toda essa vegetação. Mais do que isso, eles nem são capazes de digeri-la. Mas então, para que serve para eles? A resposta vai te surpreender. Essas formigas estão ocupadas com a agricultura. Eles são agricultores, cultivam cogumelos e usam folhas como fertilizante. O cogumelo consome a planta decomposta. Graças a isso, cresce. E é isso que as formigas comem. E temos aqui as formigas, que se dedicam à pecuária. Elas cultivam fungos, cuidando deles por toda a vida. As lagartas excretam um líquido doce que as formigas comem. Outros tipos de formigas fazendeiras cultivam pulgões, que durante a alimentação, assim como as lagartas, excretam gotas de um líquido doce. A formiga se aproxima do pulgão, o cutuca com suas antenas e recebe a gota desejada. E estes são os colegas dos cortadores de folhas, as formigas porteiras asiáticas. Eles unem e costuram as folhas das árvores e usam seda como linha produzida por eles mesmos. Ele pendura na árvore um ninho esférico de folhas verdes, rodeado por formigas prontas para morder qualquer invasor do seu território. As mandíbulas das formigas são muito longas e afiadas. Graças a isso, eles constroem pontes com dezenas e centenas de corpos de seus companheiros capazes de atravessar para outro galho, se necessário, no norte. Alguns tipos podem andar sobre a água. E se não conseguirem, podem se salvar de inundações fazendo balsas assim. Essa jangada viva pode durar vários meses de viagem. Algumas formigas se comem, outras afundam, mas são detalhes. O importante é a sobrevivência da rainha. Quando as formigas de fogo alcançam alguma árvore, elas estão salvas. Para isso, eles criam não apenas balsas, mas também torres Eiffel vivas. E essas são as formigas cabeça de martelo ou cefalotes. A forma e o tamanho da cabeça são ditados pelo tipo de túnel que a espécie ocupa. Algumas delas têm cabeças achatadas, parecidas com tampas de bueiros. Outros têm cabeças quase quadradas, que usam para bloquear a entrada de suas tocas contra intrusos indesejados. Um dos maiores é o formiga bulldog, que as pessoas tentam evitar. A mordida de algumas espécies deste gênero, como a formiga bulldog vermelha, pode causar dor intensa e prolongada, que pode durar vários dias em humanos. Em alguns casos, são observadas reações alérgicas graves e até choque anafilático, que pode levar à morte de pacientes particularmente sensíveis. Igualmente perigosa é a formiga bala, nome dado devido ao veneno tóxico de sua poderosa picada. Entre os habitantes locais, ele também é chamado de formiga de 24 horas.
Após a picada, a dor intensa e a febre devem ser aguentadas por aproximadamente um dia. Mas nem é preciso sentir pena dessas formigas. Em caso de perigo, eles atiram ácido em seu inimigo, neste caso, o corvo. Provavelmente um dos mais incomuns em termos de estrutura social entre as formigas. Como o nome indica, essas criaturas não constroem formigueiros. Ao invés disso, eles vagam organizadamente em busca de comida. Nas laterais estão os guerreiros com mandíbulas poderosas e tamanhos bem maiores que os trabalhadores. Eles, por sua vez, formam a principal massa do fluxo de vida dos insetos e carregam consigo tanto comida quanto ovos e larvas. Eles se movem apenas durante o dia, enquanto à noite eles montam um acampamento. Para isso, eles formam uma esfera viva, com a rainha no centro. Mas essas formigas saltadoras indianas são capazes de mudar o tamanho de seus cérebros e ovários para lutar pelo lugar da rainha morta. Se não subirem na hierarquia, as proporções dos órgãos internos são restauradas. Uma colônia típica morre após a morte da rainha. Mas a família de formigas saltadoras indianas é funcionalmente imortal. Algumas horas após a morte da rainha, começa uma luta pelo trono na colônia. As lutas rituais podem durar até um mês. Durante esse tempo, algumas operárias ativam seus ovários e os fazem aumentar 5 vezes em tamanho. Nesse meio tempo, o cérebro do inseto diminui paralelamente em 20 a 25%. Aqui, como dizem, não é preciso cérebro para chocar os ovos. Esses insetos se tornam pseudo-reis, rainhas falsas. Normalmente, há de 5 a 10 deles por colônia, cada um de um grupo de 100 indivíduos. Ao se reproduzirem, eles prolongam a vida da família e a própria. Os zangões vivem até 5 anos, enquanto os trabalhadores vivem até meio ano. A capacidade de se transformar completamente na idade adulta torna as formigas saltadoras indianas únicas. Mas ainda mais único é que essas mudanças fisiológicas são reversíveis. Se você isolar esses gômeros de suas colônias, em 1 ou 2 dias, as formigas param de produzir ovos e se comportam como representantes típicos de sua casta. Além disso, as formigas lutam contra epidemias, pois vivem em um espaço limitado, com alta carga microbiana. Dentre esses micróbios, há patógenos capazes de exterminar toda a colônia. Para evitar isso, eles se esforçam para manter a limpeza em suas casas e também limpam regularmente uns aos outros e a si mesmos. Recentemente, foram descobertas outras adaptações que auxiliam no combate a infecções. Algumas formigas, por exemplo, coletam resina de árvore com propriedades antimicrobianas e a trazem para o formigueiro. Os cientistas chamam esse processo de cura coletiva. Além disso, insetos sociais produzem substâncias que matam micróbios, que são, então, aplicadas em superfícies circundantes e corpos de outros insetos. O grooming, como descoberto, também tem fins medicinais. Ao limpar uns aos outros, as formigas espalham pequenas quantidades de patógenos. Essas pequenas doses de patógenos ajudam a formar a imunidade. E ainda, as formigas carpinteiras pretas, infectadas com bactérias patogênicas, são capazes de desenvolver imunidade e transmiti-la para os outros habitantes do ninho. Além disso, as formigas infectadas transmitem substâncias imunizantes de boca em boca até transmitirem a infecção, preparando assim outras formigas para a infecção. E quando os pesquisadores infectaram formigas individuais de 14 colônias com um fungo mortal, os insetos se comportaram mais do que razoavelmente. Assim que as formigas notaram a presença do patógeno, o modelo de suas interações mudou. A colônia se dividiu em grupos que interagiam uns com os outros menos do que antes. E não apenas as formigas infectadas, mas também as saudáveis reduziram seu círculo de contatos. Mas a saúde deles, obviamente, não é perfeita. Por exemplo, alguns parasitas parecem se comportar de maneira não menos sensata do que a própria formiga, exatamente como nos filmes da série Alien. Normalmente, os parasitas encurtam a vida de seus hospedeiros de insetos, aproveitando seus recursos. No entanto, uma recente pesquisa de biólogos alemães mostrou que uma das espécies de verme da fita, ao contrário, aumenta a expectativa de vida das formigas operárias. As formigas são hospedeiros intermediários de vermes de fita, e o objetivo final desses parasitas são os pica-paus.
Na Europa Ocidental, formigas operárias são infectadas por vermes ainda larvas e os parasitas se desenvolvem dentro delas até o estágio de cisticercoides. Uma única formiga pode ser infectada por 70 cisticercoides, que vivem em seu abdômen. No intestino dos pica-paus, que comem formigas, os cisticercoides se transformam em tênia adulta. No geral, as formigas infectadas eram menos ativas e praticamente não deixavam o ninho, enquanto suas companheiras saudáveis as alimentavam, cuidavam delas e até as carregavam consigo. Devido à carga adicional, as formigas não infectadas em colônias infectadas sofreram grande estresse e morreram precocemente. Biólogos acreditam que os parasitas contribuem para o aumento da longevidade dos hospedeiros para que os pica-paus tenham tempo de comê-los. Além disso, é mais fácil para os pássaros atacarem um formigueiro com formigas infectadas paradas do que caçar forrageiras na grama. Muitos parasitas manipulam habilmente o comportamento do hospedeiro para aumentar suas chances de sobrevivência e continuação da espécie. Certos fungos, Cordyceps, por exemplo, fazem formigas infectadas deixarem a colônia, subirem em plantas e ficarem penduradas, segurando-se com as mandíbulas. Após a morte do inseto, o corpo frutífero do fungo cresce dele. Na verdade, o Cordyceps transforma o hospedeiro em um veículo para se mover para um local ideal do ponto de vista da germinação e disseminação de esporos. Porém, considerar os fungos uma forma distinta de vida e consciência é ousado. E quanto à formiga? Ela possui inteligência. A complexidade e diversidade das reações comportamentais de um organismo vivo, incluindo seus reflexos condicionados e incondicionados, são determinados pela complexidade do sistema nervoso. Por sua vez, a complexidade do sistema nervoso é determinada pelo número de neurônios, no nosso caso, células nervosas do cérebro. E é perfeitamente natural que exista um certo número mínimo crítico de neurônios interagindo entre si, a partir do qual surgem elementos de racionalidade. Esse número crítico de neurônios pode pertencer a um único indivíduo ou a vários indivíduos com um cérebro muito simples, vivendo juntos em um estado de superorganismo. Quando o cérebro individual de cada um desses seres é muito pequeno e inadequado para a sobrevivência, mas ao se unirem em uma comunidade, algumas espécies primitivas adquirem uma inteligência coletiva que, como vimos em todos esses exemplos, é muito bem sucedida em resolver problemas complexos da vida. Porém, aparentam existir restrições, senão já viveríamos em um mundo de insetos inteligentes há tempos. Neurônios compactamente reunidos, não em uma única caixa craniana, mas capazes de se mover independentemente sobre pernas, aparentemente não são o caminho mais bem-sucedido para a autoconsciência e a distinção de si mesmo da natureza. Afinal, o organismo das formigas pode se adaptar perfeitamente às condições em constante mudança. Mas mudá-los ou prever? Até agora, apenas o homem é capaz disso. Ainda assim, é difícil avaliar de forma unânime essas interferências na natureza. Sugerimos refletir sobre essas questões complexas após avaliar este episódio. Deixe seu comentário único e nos vemos nos próximos episódios em nosso canal.